É legal essa coisa de relíquia, né? Eu tava na Itália agora também. E, a quantidade... É que a gente tá falando de Roma, né? Mas Roma tem 900 igrejas. Então, a quantidade de relíquias que tem em Roma é uma quantidade absurda. E é engraçado essa coisa do cristianismo. Roma ou Itália tem 900 igrejas? Pelo que eu sei, a Itália, né? Não, peraí. Não, Roma. Me falaram que Roma tem 900 igrejas. Roma. Só Roma? Só Roma. Só Roma. Nossa. Só Roma, fora o Vaticano, né? Só Roma, porque o Vaticano é o menor país do mundo, isso. né? É só Roma, é isso. Tem 900 igrejas. Porque lá tem muita igreja e não é igrejinha, tipo capelinha. São igrejas belíssimas, assim. Que você entra no centro da cidade. Eu fui almoçar, fui conhecer a Fontana de Trevi, almocei ali por perto. E tinha uma igrejinha bem simples, assim, por fora. Parecia uma capela. Quando você entra, você vê, assim, que ela é monumental, né? E tem uma igreja lá em Roma que eu descobri meio que por acaso, porque eu fui fazer esse tour, né? Eu fui pra canonização do Carlo Acutis e acabei sem querer indo pro funeral do Papa, né? Em Roma, imagina. E aí eu tava com viagem marcada pro dia 22 de abril. Ele morreu, acho que no dia 20... no dia 21. Não, peraí. Eu tava pra viajar na terça, ele morre acho que na segunda, é isso mesmo. E aí acabei viajando, e aí tem uma igreja lá que chama Basílica da Santa Cruz em Jerusalém, que é o nome da igreja. E lá tem as relíquias da cruz de Cristo. E aí eu falei, caramba, você já foi nessa igreja? Não fui ainda. Cara, é maravilhoso. Já foi, Andrei, né? Ela é uma... Lá todo mundo quando vai pra Roma, né? Quer visitar, claro, né? Tem a Santa Maria Maggiore, mas acho que é do Vaticano, onde está sepultado o Papa. Eu fui no túmulo dele um dia depois. Fiquei 3 horas na fila pra ver o túmulo do Papa. Bem de pertinho assim, mas tava valendo a pena. Então, e nessa igreja, eu falo que eu descobri por acaso, por quê? Porque a galera vai pra Roma, quer passar nas Portas Santas, quer visitar o Vaticano, né? Que tá ali por perto também. É aquele roteiro que é mais básico, que é o roteiro turístico. E nessa igreja, é uma igreja que parece que pra mim, as maiores relíquias estão lá. Inclusive, eu até trouxe umas fotos pra mostrar. Que lá tem a relíquia, pedaços da cruz de Cristo, que seria a mãe de Constantino I, Santa Helena, que teria ido para a Terra Santa e buscado essas relíquias, né? Ela se converte também ao cristianismo, ela já é idosa, com seus 80 anos. Ela vai buscar na Terra Santa esses pedaços da cruz. Tem o espinho da cruz, da coroa de espinhos, tem 2 espinhos da coroa de espinhos. E tem o que mais me impressionou, que é o dedo de São Tomé. Olha gente, aí. O dedo de São Tomé. O famoso dedo, né? Deixa eu tocar aí. O famoso dedo, que é o que toca nas feridas de Cristo. E tá lá o dedo como uma relíquia, assim. Até mandei essa... Aí nessa foto dá pra ver que esse fora é o relicário, né? E dentro ali você tem pedaços, fragmentos da cruz de Cristo. E eu percebi que essa igreja não estava tão lotada assim. Eu falei, gente, como que pode? Porque quando a gente fala de cristianismo... Aí, é o dedo de São Tomé. Esse parece um batom, pra não falar outra coisa. Obrigado. Não, porque eu postei, um monte de seguidor ficou, parece. Eu falei, gente, parece, tá bom, deixa pra lá. Mas é o dedo de São Tomé, não é outra parte. E aí seria o dedo dele que tá ali dentro, que é realmente aquela história, né? De quando Jesus morre na cruz e é sepultado. Os apóstolos estavam ali no tabernáculo, aí todos com medo de serem pegos, porque estão sem o mestre, sem Jesus. E aí Jesus aparece lá dentro, né? As portas estão trancadas, ele aparece lá dentro e todo mundo... mas quem abriu a porta pra ele? Ele simplesmente entra. E aí... mas antes dele entrar, Maria Madalena vem e fala, roubaram o corpo do Senhor, né? E aí São Tomé fala, não acredito, né, e tal. E aí acho que Pedro e João falam, ele ressuscitou. Aí nesse momento que Tomé fala, não, eu não acredito que ele ressuscitou. E ele aparece, não acredita, Tomé? Então toca aqui. Aí ele levanta a roupa e tá com a ferida da lança. E esse dedo que toca na ferida da lança. Até tem uma pintura famosa. E aí é o dedo que tá lá e aí Jesus fala, bem-aventurados aqueles que creem sem ver, né? Que creem sem ver. E tem hoje em dia, né? Só acredito vendo, né? Que é um ditado popular, né? E aí o dedo de São Tomé tá lá como uma relíquia. E pra mim, assim, você para pra pensar que é o dedo que tocou Cristo. Você para pra pensar que tem um pedaço lá também dos cravos que teriam pregado Jesus na cruz. Aí esse daí são 2 espinhos da coroa de espinhos. Estão ali dentro.
E eu fiquei impressionado porque não tinha tanta gente nessa igreja, sabe? Todas as outras igrejas recebendo muitas... Porque eu percebo que tem muito... Não todos, é claro, mas tem muito cristão que eles querem ir para esses lugares pra... Como que eu vou dizer? Pra coisa própria. Então, assim, eu vi que tinha muita gente no meu grupo que queria, assim... Tem a questão da crença que se você passar nas 3 portas santas, você ganha indulgência plenária. Isso é uma coisa mais católica. O que é indulgência plenária? Você tá livre de todos os seus pecados para sempre. Então tá salvo. Né? Então já era. Aí você passa nas 3 portas. Só passar nas 3 portas? Isso, passar nas 3 portas. Deixa eu pedir pra minha gente viagem. Vamos marcar uma viagem pra Roma agora. Era. Você ganha indulgência plenária. E aí eu percebi que a maioria do pessoal que tava lá quer passar na Porta Santa. Tanto que eu achei até meio assim... Porque o Papa tava falecendo e eu vi muita gente tipo meio que... Ah, tá bom então, eu vou passar nas Portas Santas. E a fila da Porta Santa é enorme e o funeral do, funeral do Papa tava lançando. É muito pecado. E aí eu percebi que a galera quer mais isso, que é mais tipo para benefício próprio, assim, não todos, é claro, mas a maioria. E essa igreja com as relíquias do próprio Cristo... Não era tão visitada. Não era tão visitada. Loucura. Eu cheguei lá na Basílica da Cruz de Jerusalém, é Cruz em Jerusalém. E aí eu vi que tinha um grupo de chineses, todos tirando foto e tal, aí eles saem e aí ficou vazio. Aí eu consegui gravar, consegui tirar foto, consegui fazer imagem. E as relíquias de lá são relíquias de Cristo. Você para pra pensar? São as maiores. Eu sempre até brinquei na hora que eu falei lá. Não é Padre Pio, não é Carlo Acutis, não tem Santa Catarina, não tem Moisés. É Cristo, que é o próprio Deus pros cristãos católicos, né? E aí você tava falando, Léo, essa parte aí desse vídeo. Você tava falando dessa casa que a Sagrada Família se refugia no Egito. Em Loreto, na Itália, tem uma casa, na verdade são 3 paredes assim, que eles falam que eram as paredes da casa onde morou a Sagrada Família. E é as paredes da casa onde Maria recebeu o anjo Gabriel quando ele anuncia que ela seria a mãe do Salvador. E aí dentro lá dessa igreja em Loreto tem essas paredes. Essa parede que eu tô tocando aí, ó, que é uma devoção que eles fazem, seria a parede original da casa onde morou Maria. Você imagina isso? Caramba. Cara, e assim, eu não sabia que tinha tanta coisa absurda de como que eu vou dizer, de importância. De importância pra fé, né? Porque historicamente o que eles dizem, que essa casa poderia sim ter sido da Sagrada Família. E sabe o que é mais importante e mais interessante nesse caso? Na parede tem uns tijolinhos que estão preservados com plástico assim transparente, mas bem resistente, que é onde tem marcas feitas por pessoas. E aí muitos falam que pode ter sido alguém da Sagrada Família, tipo Jesus criança, que foi lá e riscou, e eles colocam uma proteção assim. Eu achei isso incrível. Eu falei, cara, como que... Você imagina a parede original da casa da Sagrada Família? É claro que quando eu postei esse vídeo tem muita gente falando, não, a igreja inventa isso, é mentira. Mas será, Léo, que a galera inventa? Cara, a igreja eu acho que cria essas relíquias? Isso era... Na Idade Média isso era muito comum, né? Criar as relíquias porque... Pra vender. Porque se você tivesse na sua cidade, na igreja da sua cidade, uma relíquia sagrada, você tinha peregrino. Peregrino ia lá e gastava, se hospedava, é o que acontece gerava até economia. Hoje. Então, assim, o comércio de relíquia falsa na Idade Média era bizarro de grande. Tinha aquela piada, né? Se você juntasse todas as pedaços de cruz de Cristo, dava Arca de Noé. Não, e tinha um pedação lá nessa. Sim. E aí, essa daí, ó, essa parte... essa daí seria... Tá na mesma igreja lá em Roma. Seria o pedaço da placa que... É Pilatos que manda colocar? Na cruz de Cristo. Sim. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Isso. É a placa, essa daí, ó. Olha. Cara, na hora que eu cheguei perto, juro pra você que eu choro em tudo, né? Mas eu me emocionei muito. Eu falei, aí eu vi os chineses, né, tocando, ajoelhados. Eu fui lá e fiz o mesmo, assim, porque eu falei, cara, isso aqui é incrível. Eu tô imaginando a cena, você e um monte de chinês ali ajoelhado. Não, eu esperei o chinês sair. Eu esperei ele sair. Mas aí, pra eu gravar também, né? E aí, essa daí seria essa placa. E aí, eu fiquei sempre nessa dúvida. Porque você fica pensando, né? Será que realmente a igreja... Eu não sei se a igreja católica iria colocar algo que ela não... Talvez não seja, mas ela acredita que seja. Pode ser. Porque o que acontece hoje? Para você pegar uma relíquia dessa e fazer um exame numa relíquia dessa, por exemplo, de uma datação de carbono... De autenticidade. Você vai ter que cortar um pedação da relíquia. Você vai estragar a relíquia. Então a igreja católica ela é bem conscienciosa nisso. Ela fala assim, olha...
A gente acredita que é. Porque por documentos antigos que a gente tem, parece que a origem é atestada, mas certeza absoluta a gente não tem. Então a gente acredita porque é uma questão de fé. Só que eu não vou entregar isso para nenhum cientista porque ele vai cortar metade da placa para dizer, olha, é ou não é. Esse é um dos problemas do sudário, né? Não dá para fazer uma análise séria do sudário, porque não dá para cortar o sudário inteiro. Né? Mas é muito pequeno pra gente saber. Então, assim, aí... Cada vez eu ouço uma história diferente. Que foi comprovado ou não foi comprovado? Cara, não dá pra saber. É o colesterol do ovo da... Porque assim, pegou aquilo lá, passou por um incêndio. Em algum momento o calor afetou. Aquela radioatividade do calor, ela afeta o teste. Então, não dá pra ter nada conclusivo ali. Eu tenho uma teoria do sudário que eu acho que ele é uma produção da Idade Média. Eu acho que ele serviu pra enrolar o corpo de um grão-mestre templário, que era o Jacques de Molay, que é o que mais pode se aproximar de uma realidade. Mas, quando a gente pega essas relíquias, cara, a igreja, ela tem a fé de que aquilo é. Só que durante a Idade Média, esse comércio era tão grande, se popularizou tanto, que hoje é muito difícil dizer... E vamos partir do pressuposto que, a Bíblia tá certa, Jesus existiu, tudo aquilo é verdade. A gente partindo daí, até partindo daí é difícil de dizer. Porque você tem... relíquia que hoje você olha e fala assim, cara, isso aí é o dedo do São Tomé, mas tem outro dedo não sei aonde. Isso acontecia na Idade Média o tempo todo. 10 dedos. Tinha, mas ele só tem 2 indicadores, né? Mas a gente não sabe, mas não fala na Bíblia com qual que ele tocou, né? Não fala. Mas até mas aí você imagina que é o indicador. crença é o indicador. Você pode tocar com vários. Aí você tem uma época na Idade Média que tinham várias igrejas falando que tinha o dedo. Normalmente é o indicador. É indicador. Você vai apontar, é o indicador, você não vai pegar o dedinho. A não ser que São Tomé tinha nojinho, aí deixou. Sei lá, ou às vezes tá nervoso, toca com outro dedo, sei lá. Mas independente disso, é o que eu fiquei pensando, assim. Será que a igreja, ela agiria no sentido de má fé? De má fé mesmo? Eu assim, acho que hoje não. Não mais, hoje não, mas naquela época é difícil. Não tinha como saber. O Papa olhava e falava assim, cara, os caras acharam um pedaço da cruz. O cara falou, eu comprei de um cara lá em Jerusalém e a minha igreja agora tá recebendo peregrino e tá aqui uma parte do dinheiro que eu recebo. O Papa fala, beleza, a cruz é legítima. Teve muita guerra ideológica dentro da igreja durante muito tempo. Já teve 2 papas, já teve... Reza a lenda é uma papisa, né? Tem um monte de coisa aí. Papisa? Tem essa lenda aí que teve um papisa papa... Joana. Papisa Joana que elegeram o papa. Aí quando foram ver, o papa... Era tipo um homem trans? Era uma mulher. Não dá pra ter... A lenda é que era uma mulher. Era uma mulher, mas estava... Ela ingressou na igreja como menino. Ela sempre escondeu essa origem dela. E ela foi subindo na igreja. Subindo. E ela chegou a papa como homem. Chegou a papa e aí só que ela engravidou. E aí ela dá a luz no dia que ela tá na rua. Essa é a lenda. Documentalmente não tem nada. Tem até a carta do tarô de Marsella, né? Que é a papisa, né? Em homenagem à gravidinha, né? Nesse sentido. E tem até hoje eu não sei se isso é uma lenda urbana. Vamos ver se o Léo vai conseguir me falar hoje. Que tem a tal do teste da cadeira. Não é uma lenda urbana. Isso durante muito tempo foi real. Qual foi a história que eu escutei? Que por causa desse lance da papisa, toda vez que vai se eleger um papa desde então, o cara tem que passar por um teste, que é sentar numa cadeirinha que ela é vazada. Ou seja, os bagos fica pendurado, então chega um diácono, sei lá. Um apalpador oficial. Sim, e dá uma palpada ali. Você jura, palpa? Pra ver se é verdade? Pra ver se o cara é homem mesmo. É verdade? Não, então, a história da papisa é uma lenda. Sim. Ela não deu origem a isso, mas isso existiu na igreja durante uma época. Porque era o medo mesmo de que isso acontecesse de verdade. Essa coisa da cadeira? Cadeira vazada? Então tinha, o Papa sentava, era uma cadeira vazada, alguém ia lá, olhava e falava... Que a história da papisa, ela não existem registros históricos o suficiente pra gente afirmar que... Não, mas era uma possibilidade. Uma possibilidade, uma tradição meio esquecida, assim, né? Que já teve vários papas diferentes, de família diferente. Já teve papa negro antes da escravidão. Tem tanta coisa. A história do Vaticano, ela é impressionante nesse sentido. E aí eu acho que se misturou talvez essas 2 histórias. Aquela coisa meio maldizida, do tipo, isso aí eles fazem porque teve aquele lance lá da papisa, né? E aí foi um período ali da história da igreja que eles fizeram
fizeram isso. Depois tem até alguns caras da igreja que ainda negam e tudo, mas isso documentalmente a gente sabe que rolava mesmo. Gente, chocado. Ia lá e garantia que era um homem que estava ocupando o trono. Falando de relíquia, falso ou não, mas parece que tem a coroa de Cristo, parece que tá em Notre Dame, né? Isso. Ela tá num relicário bem bonito lá em França. Notre Dame. Bem bonito. Tá lá a coroa com alguns espinhos faltando, porque parece que eles venderam alguns outros lugares, né? Mas a coroa de Cristo tá lá na Notre Dame, na França. Mas também tem essa coisa de parece que veio da Idade Média, não foi, foi vendida, comprada. Ela foi comprada por um rei francês por uma fortuna na época. Era uma fortuna que ele teria comprado de Jerusalém. Quem vai falar que não é verdade? O cara exato. Eu não lembro qual foi um dos reis Luís Felipe alguma coisa, eu não lembro o número dele agora, foram vários, mas ele gastou uma fortuna na época para trazer o que seria essa coroa de Jerusalém e tá lá na Notre Dame. Foi uma relíquia comprada para ser trazida para lá, porque traz um peso para a Catedral de Notre Dame, né? O que eu percebi, olha lá. E é lindíssima, né? Aquela que tá, é a que tá ali dentro. É a que tá dentro, É tipo uma fibra ótica, né? Porque o que eu já tinha ouvido também, que a coroa de Cristo, ela não é igual essa daqui, né? Alguns historiadores dizem que ela era tipo um capacete, que ela prendia tudo aqui. Ela vinha por cima inteira, assim, então fincava na cabeça. Mas essa daí não, essa daí remete às do filme, né? Eu sempre lembro do filme do Mel Gibson, né? Que é o que gera a iconografia que a gente conhece do cinema, por causa dela. Com a E aí ela aparece na Idade Média quando esse rei francês compra. A Idade Média é tipo o Carnaval de 97. Ninguém fala direito sobre o que aconteceu ali. E tudo aconteceu. Começa umas lendas ali, aí fulano, você não sabe o que tava fazendo. Mas eu não sei, eu não sou mais cristão, não sou católico, mas eu gosto muito das relíquias. Eu acho que elas me aproximam muito da história. Eu fico realmente emocionado, assim. A não ser que tenha provas e provas que a gente não vai ter de que aquilo não é. Tá? Não é. Aí eu vou falar, então nem vou lá ver. Mas, Daniel, eu acho que assim, a minha linha, assim, no Mundo Freak, você sabe, você já gravou, a gente sempre tenta dar um apelo histórico muito grande para esses temas, porque eu acho que toda vez que a gente vai falar sobre mistérios, eu acho que é uma oportunidade de pegar alguém que não conhece, mas tem um estímulo de procurar aquilo, e entregar algum conhecimento da hora pra pessoa, científico, alguma coisa legal. E o que eu aprendi trilhando esses dois caminhos, o caminho do ceticismo, da ciência, né, e o caminho dos mistérios ao mesmo tempo, é que não importa se aquele negócio é real ou não, para quem acredita. Então essas relíquias, ela tem um poder e tem uma força que às vezes a pessoa vai tocar nesse negócio e vai ser curada. Eu também na minha crença pessoal é porque o poder tá dentro da gente, né? Da fé. Também acredito a questão nisso. toda nesse sentido. Então assim, eu acho que às vezes a gente se prende muito nesse debate, que eu acho meio bobo até, se eu acho se é real ou não, né? Se é real ou não. Eu acho que ele tem uma importância. Mesmo que não fosse, acabou se tornando. Exatamente, né? Tem um termo até que eu esqueci sobre isso, né? Por uso, né? Aquilo vai ganhando magia por si só, né? Tem muito livro de fantasia hoje que trata sobre esse tipo de tema, né? E eu acho que assim, se isso funciona pra você, independe da origem nesse sentido. Acho importante a discussão científica da coisa, mas eu acho que você vai entrar nos comentários, agora provavelmente no YouTube deve estar comendo, nada a ver isso aí é mentira, ou não, eu acredito. Bobagem, isso é guerra de vaidade. No duro é o que vale pra você tu ir lá e aquilo modificar a tua vida de alguma maneira. Mas a Igreja Católica, especificamente, eu tô falando muito dela, eu sempre falo dela na verdade, mas sempre tô falando muito dela porque eu voltei agora, e ela tem uma questão assim que ela sabe pegar os fiéis e para levar para ela no sentido de tem alguma coisa que legal para você ver.